Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do nosso trabalho aqui do GT Fintech, o Pitch Lab de Soluções de Tecnologia para Dados, ASG. Meu nome é Stefano, eu vou fazer a abertura e contar com o apoio da colega Marissa aqui para fazer a mediação da apresentação dos trabalhos. Eu sou gerente da área de tecnologia aqui no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e também participo do GT Fintech. O GT Fintech é uma das várias iniciativas, dos vários braços do Laboratório de Inovações Financeiras, e nós temos atuado em diversos temas, dentre eles um tema muito importante nesse momento, né, especialmente no momento que a gente, infelizmente, está assistindo tragédias climáticas aí de grandes proporções no país, né, sobre a relevância dos dados e da preocupação com uma agenda de sustentabilidade no sentido mais amplo possível. Esse trabalho, ele é fruto, se puder, eu vou contar com a Gabriela, que está aqui nos bastidores, nos dando apoio, que sem ela nada desse evento teria acontecido. Também já aproveito para agradecer a Gabriela em nome do laboratório. Nosso objetivo, nós estamos no segundo dia, é apresentar um pouco os trabalhos e contextualizar, eventualmente, para quem não participou ontem, entender um pouco a origem desse trabalho, né? Assim, esse desafio surgiu principalmente por causa de uma mudança regulatória do Banco Central. O Banco Central ele traz uma mudança muito importante alguns anos atrás na temática de risco socioambiental e climático, trazendo para as instituições financeiras e, em especial, um tema bastante caro para as instituições de fomento, que tem aí no seu DNA o desenvolvimento econômico e social como principal vetor, integrar informações, dados relativos à sustentabilidade, governança e questões sociais, né? A gente sabe que esse é um desafio muito grande, hoje a gente não tem uma base de dados integrada, a gente, ao longo das discussões do laboratório, a gente fez um desafio convidando vários atores para participarem sobre as percepções desse tema, então a gente teve participação desde a iniciativa privada, iniciativa pública, academia, e chegamos agora no momento que estamos bastante felizes da apresentação das soluções. A gente teve várias instituições que se disponibilizaram a apresentar o trabalho que tem realizado, né? Só gostaria de destacar que nosso objetivo aqui não é realizar um ranking, uma premiação. Na verdade, o laboratório é uma atuação multilateral quase, né? A gente tem várias instituições e ele não tem nenhuma finalidade lucrativa ou comercial, que o objetivo realmente é produzir e fomentar conhecimento e desenvolvimento de mercado, né? Então, portanto, a gente quer mapear soluções, apresentar para o mercado as soluções que existem, naturalmente mostrando o que a gente precisa avançar. Esse trabalho já vem de outros estudos que o laboratório tem feito ao longo do tempo, e claramente a gente vê uma necessidade grande de avançar em soluções que atendam informações de modo geral do tema, né? Esse estudo todo vai ser publicado no que a gente chamou de um pitchbook. A nossa estimativa é tentar publicá-lo ainda no mês de junho, então, se tudo correr como planejado nesse semestre, a gente deve fazer a publicação do resumo desse trabalho. Convido a todos e todas a conhecerem o trabalho, foi um esforço bastante interessante. É, então, eu vou fazer essa breve apresentação, passo para a Marissa, que vai fazer a mediação das empresas que vão apresentar, que de antemão a gente também já agradece. O papel de vocês é muito importante para viabilizar, né, assim, e também parabenizá-los pelo esforço. A gente sabe como que empreender é um desafio grande, né, e temos muito mais condições para não seguir em frente do que seguir, então parabenizá-los aí pelo esforço de empreender e desenvolver mercado. É, a gente depois volto a palavra para fazer um breve encerramento, tá? É, Obrigado, Gabi, só por estar com um pequeno delay para mim. Outra questão que eu gostaria de destacar bastante: a gente teve uma parceria grande aqui do Sebrae, na pessoa do Agnaldo, ele teve até aqui ontem, que nos ajudou enquanto uma plataforma para conectar todas as soluções, e todos que participaram desse processo vão ter acesso a outras chamadas e outros processos. Então, tivemos aí bastante felicidade de contar com o Sebrae, que é um ator muito relevante para fomentar o empreendedorismo em todo o país, e nessa agenda social de sustentabilidade também nos ajudou bastante, né? Esse trabalho
que foi feito pelo laboratório constituiu de um diagnóstico que a gente teve um entendimento do problema, a gente teve diversas conversas, a gente conversou com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, fizemos uma consulta pública, como eu citei, né? Tivemos conversas até com o próprio Banco Central do Brasil sobre esse assunto, chegamos no resultado em 12 desafios, ou seja, a temática foi se organizando é, em 12 desafios que se dividiu em três categorias, que é um pouco como a gente organizou. E tivemos 28 soluções aderentes a esse desafio, nós tivemos que fazer uma seleção, a gente teve um volume de inscrições até superior, a gente, a partir de critérios que também foram previamente definidos, a gente fez um filtro. Eu digo um filtro aqui sem nenhum objetivo de ranquear ou qualificar, mas até por uma questão logística de tempo, mas a nossa ideia, inclusive, de ter o pitbook é que todas as soluções sejam igualmente apresentadas, né? Então, aqui a gente teve que fazer só com base em critérios, a partir de uma junta de comissão que foi definida. E nosso impacto principal esperado, enquanto laboratório, é conectar, né, realizar a conexão das fintechs, startups com o sistema de fomento, o sistema financeiro como um todo, entendido aqui sistema financeiro no seu sentido mais amplo possível. Hoje, né, a gente entende que não são só os bancos tradicionais que compõem o sistema financeiro, a gente passa aí por um processo de transformação intenso, fomentar essa agenda ASG, que é uma agenda muito importante. Quando eu falo aqui do BDMG especificamente, é um tema que para nós é muito caro, o banco tem captações internacionais, relacionamento aí com órgãos multilaterais com linhas de sustentabilidade, né? A gente tem uma atuação muito destacada nisso, né, como vários outros colegas aí do sistema de fomento, né, e dar visibilidade a esse tema, né, muito com a lógica de um laboratório de ideias, também já estendendo, eventualmente, alguns que estejam participando, não conheçam o trabalho do laboratório, queiram fazer parte, fiquem à vontade para nos acionar, vai ser um prazer contar com o apoio de vocês. Se você puder passar para mim, se puder passar o slide para mim, Gabi. Obrigado. Então, os temas foram organizados nesses três eixos, né? Assim, esses dois desafios na parte de coleta de informações, na parte de análise, monitoramento e atividades de apoio. A gente chamou de atividades de apoio, por exemplo, as RegTechs, a parte de educação, né? De formação de conhecimento e toda a parte de gestão, apoio de gestão de risco socioambiental e climático, né? Um grande desafio que a gente teve, se a gente quiser passar, aqui tem o link para o edital que foi feito, né? Mas também vai estar publicado lá no e-book. Se você puder passar mais uma vez, Gabi. E nós temos aqui um pouco um enfoque de hoje de falar, são essas 8 empresas, acho que eu estou com um pequeno delay, eu suponho que estejam para todos, tá? Não, mas chegou para mim. A gente vai, dos 8 participantes que vão apresentar, a gente tem hoje uma característica de múltiplas categorias. Alguns vão falar especificamente da parte de análise de monitoramento, as soluções que eles trazem estão voltadas a isso. Outros falam de análise de monitoramento, mas também com a parte de interface de coleta de dados, né? E uma das empresas vai falar um pouco sobre a parte de análise, monitoramento e atividades de apoio, né? Uma grande questão, se eu puder passar de novo, Gabi, uma grande questão importante que a gente tem que tratar é o desafio, de fato, né, da gente ter fonte de dados confiáveis, pensando aqui especificamente um pouco na visão das instituições financeiras, o Banco Central tem feito várias iniciativas, até recentemente ele publicou mais uma consulta pública sobre esse tema, CVM também fez uma mudança, né, da relativa às demonstrações financeiras sustentáveis, assim, há uma grande preocupação, né, de termos dados fidedignos, informações fidedignas. Então, esse trabalho e esse levantamento de soluções é muito importante para fomentar mercado, né, como aqui todos sabem bem, assim, um problema grande que instituições financeiras passam é da assimetria de informação, e a ausência de informações e dados acaba gerando um impacto grande, né, nessa estruturação dos projetos, assim, como capturar e capturarmos de forma positiva, né? Normalmente a gente, quando está falando de dados SG, a gente está preocupado só com o problema, com quem desmatou, não, mas a gente tem que criar incentivos para gerar o comportamento positivo, né? Bom, mais um slide. Até eu vou dar uma sugestão, Gabi, se você quiser descompartilhar e compartilhar de novo, a gente está só um pouquinho preocupado com o delay, se ele possa impactar em alguma medida
as apresentações. Vamos ver se ele melhora um pouquinho com essa Tá. solução. Mas enquanto isso, eu queria apresentar a Maressa, que segue com vocês. A Maressa Bessa já nos ajudou em várias iniciativas do laboratório, né? A gente agradece muito mais uma vez contar com o seu apoio, tá, Maressa? Maressa atua como Senior Business Design da Ecos, Laboratório de Futuros Desejáveis. É uma iniciativa bastante interessante, depois se vocês quiserem conhecer, né, que trabalha muito com a parte de ideação e construção, né, como que a cocriação pode nos ajudar nas soluções de negócio. Ela é facilitadora e palestrante na área de estratégia, inovação, design thinking, design de negócios e experiência do cliente. Então, ela vai conduzir com vocês as mediações. Eu vou pedir licença para fechar minha câmera, mas vou estar acompanhando o evento aqui e ao final eu retorno. No mais, desejo a todos e todas um bom evento e Marissa, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você, Stefano. A gente está lidando com o Mercúrio retrógrado aí, com o delay das apresentações, mas acho que não temos prejuízo grave. A gente vai compensar qualquer atraso que a gente tenha na passagem dos slides com uma tolerância para os apresentadores, então fiquem despreocupados com isso. A Ecos também é participante do GT, então a gente fica muito feliz de poder fazer parte desse momento aqui de apresentação das soluções. Uma honra enorme poder participar com vocês aqui, ajudando nessa mediação. Só algumas informações rápidas para poder ajudá-los aqui na organização das apresentações e na informação de quem está apresentando e assistindo aqui com a gente. Elas foram organizadas em ordem alfabética e elas estão em relação das empresas, né, óbvio, por conta dos desafios em que as empresas se inscreveram. Então, a gente tem à disposição das empresas que vão fazer as apresentações, 5 minutos para a apresentação da solução, e vou reiterar aqui que a gente vai ter essa tolerância adicional em função do delay da passagem dos slides. Então, quando a gente estiver se aproximando dos 5 minutos finais, a gente abre o microfone para avisá-los de que os minutos estão encerrados, e aí pede para vocês encerrarem, vão ter uns segundinhos aí de tolerância para poder finalizar. E depois disso, a gente vai ter as perguntas e respostas do pessoal que está assistindo conosco. Uma informação importante é que para a gente manter a organização do tempo, a gente não vai poder abrir o microfone de quem está assistindo. Então, por isso, vocês podem fazer as perguntas usando o botão que vocês veem no menu abaixo de vocês, aí na tela de Q&A, que é o de perguntas e respostas. Então, vocês podem enviar as perguntas de vocês por esse botão, e as perguntas que não puderem ser respondidas em função do tempo que a gente tiver à disposição, porque a gente vai ter 3 minutos para essas perguntas e respostas, elas vão ser enviadas para as empresas que estão fazendo as apresentações e as respostas vão ser devolvidas para todos depois, quando forem enviadas as respostas pelas empresas. Certo? Podemos começar, então? Então, bora lá. Agora, a gente vai ter a primeira apresentação. A gente está começando pela categoria 2 das empresas que estão falando a respeito das soluções para análise e monitoramento. E a gente tem a Manacá e a Sustain. E a gente vai começar com a apresentação da Manacá. E a gente já vai ver quem vai ser a apresentadora, que é a Raíssa. A Raíssa Mendes, que é cofundadora e CEO da Manacá Tecnologias Sociais, e eles se inscreveram para apresentar umas soluções relativas ao processamento de dados e de informações e também a mensuração dos impactos dos projetos. Então, vou pedir, eu não sei se a Raíssa está com a câmera aberta, eu não sei se eu consigo ver todos ao mesmo tempo. Quando ela der ok, quiser abrir o microfone, fica à vontade, a gente Ok. começa a conversar. Ok, Raíssa. Dá ok, a gente te libera o microfone e a gente te avisa quando acabar o tempo. Boa Ok, apresentação. pode começar. Obrigada, Marissa. E a gente, bom, eu vou falar então um pouquinho da Manacá. Vou tentar não me ater tanto aos slides para não ficar muito preocupada com esse delay. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente tem tentado atender, né, endereçar um pouco desse desafio 7 e 8, relacionado aí ao processamento de dados e informações para mensurar melhor o risco ASG e como aprimorar e automatizar o processo de mensuração. Pode passar. A Manacá, ela surgiu, a gente tem olhado de diferentes maneiras, né? Então, para esses problemas. A gente tem olhado tanto de um lado para a necessidade de geração de evidências, visando uma atuação mais estratégica, pensando que os atores têm atuado muitas vezes sem muita assertividade, eles vão atuando, coletando dados, tentando às vezes verificar os seus impactos, sejam eles positivos ou negativos, mas
de uma maneira não intencional, e ao mesmo tempo tem muito pouca governança de dados para demonstrar bem esses resultados, tá? Para os seus diferentes atores. Pode passar. E a gente sabe que tem diferentes desafios frentes a esse tipo de atuação. Então, existe um desafio de equipes que são pequenas, existe um desafio de que são atuações muito difíceis, né? Assim, a especialidade exigida para esse tipo de verificação são muito especializadas, elas são muito concentradas nas organizações. Pode passar. Então, a gente vê que é um desafio no ambiente corporativo, porque você tem poucos recursos, você precisa fazer esses recursos funcionarem da melhor maneira possível, você precisa, de um lado, captar mais investimento para as suas ações, você não consegue, muitas vezes, demonstrar bem esses resultados, você não consegue ampliar, muitas vezes, os projetos, porque não consegue captar mais, então... e aí você não consegue captar mais, você não consegue ampliar esses projetos, você não consegue ser assertivo na transformação, né, na geração de impactos positivos ou na redução de impactos negativos. Ou seja, você tem uma questão de uso de recursos condicionada com a demonstração desses resultados, que vai muito na linha qual a estratégia por trás disso, né, e de como esses dados estão sendo geridos. Pode passar. E aí então, a gente tem, pode passar, a gente tem atuado já com algumas organizações de segundo setor, de terceiro setor, com governos, a gente tem participado de alguns editais, e como a gente tem pensado isso hoje? A nossa solução, a gente tem olhado para algumas metodologias já existentes, a gente faz isso, lá na frente vai estar, né, no slide, mas eu já vou falar, a gente faz um onboarding, pensando aí em ajudar a estruturar essa estratégia, e isso se divide de diferentes maneiras. Então, a gente apoia tanto no desenho da estratégia, olhando para modelo lógico, teoria de mudança, mas a gente também olha para a parte da coleta de dados, tanto se a organização já tem o seu instrumento construído e como esse dado está sendo coletado, quanto se ela precisa construir esse instrumento, e a gente também olha para como esses resultados estão vindo e eles vão ser estruturados no painel. A gente tem hoje uma versão, pode passar, uma versão beta, né, do nosso sistema, da Flora. A nossa ideia é que, ao longo do tempo, esse sistema vai ficando cada vez mais autônomo e que a gente consiga ir disponibilizando repositórios ali dentro para que cada vez mais isso possa dar mais autonomia para os nossos clientes. Então, a gente tem, por exemplo, uma biblioteca de evidências temáticas ali dentro, em que a própria equipe consegue ir estruturando novos projetos da organização com base naquilo que a gente disponibiliza, e aí a gente consegue disponibilizar, por exemplo, bibliografias e referências de outros projetos para que você possa ir construindo essa estratégia do seu projeto, da sua iniciativa de impacto, com base naquilo que já existe, entendendo um pouco quais são os melhores caminhos para atingir os resultados que você espera e como você já pode definir os seus indicadores para ter os melhores dados coletados. Pode passar. Essas são algumas das visualizações do nosso sistema, né, da Flora. E o nosso diferencial é que as consultorias tradicionais normalmente não têm um sistema que integre tudo, e as plataformas de ESG, elas não possuem essa inteligência que busca as evidências de impacto real, né? Elas estão trabalhando muito mais com as metodologias que já existem, que são os reportes de GRI, mas elas não estão olhando para evidências de outros projetos. Pode passar? Como eu falei, pode passar. A gente faz esse modelo de onboarding e depois entrega o serviço de assinatura da plataforma. Esse é o time que faz acontecer. É um time bastante diverso, de vários pontos de vista. Pode passar. Eu sou ciência social, mas eu tenho meus sócios engenheiros. A gente tem olhado, pode passar, mas a gente tem olhado hoje para o mercado tanto da iniciativa privada quanto do terceiro setor. E eu vi que meu tempo estourou. É isso. Obrigada por ter visto, Raíssa. Mas pode finalizar, tem uns segundinhos aí para você fechar. Tranquilo. A gente está hoje em lançamento da nossa plataforma, consolidação da equipe para que a gente consiga até o final desse ano de 2024 iniciar a gente está no processo de tração para a gente iniciar o nosso processo de escala. Hoje consolidando os nossos repositórios para que isso ajude a gente com o uso de algumas tecnologias, a gente consiga ir escalando isso. Obrigada e Obrigada, eu estou à Raíssa. disposição. Tá ótimo. É,
Bom, estou aguardando aqui caso a gente tenha novas perguntas para chegar aqui no chat. Mas enquanto isso, Raíssa, eu queria já me adiantar e fazer uma pergunta para você em relação a. Eu achei muito interessante, especialmente a parte de visual e UX de vocês, parece ser super interessante, achei bem legal, essa parte sempre mexe comigo. É, queria saber qual é a capacidade que vocês têm de adaptar e flexibilizar a Flora, o sistema, a necessidades individuais de clientes. Existe alguma capacidade de elasticidade de adaptação do sistema a algum tipo de necessidade específica? Ou o sistema é uma coisa um pouco mais de prateleira, um pouco mais fechada, que tem pouca capacidade de adaptação e customização? Hoje a gente ainda consegue fazer isso bem customizado, porque a gente, como o negócio, precisou começar principalmente vendendo consultoria para estruturar o negócio, né? Então, acabou que muita coisa foi vindo dessa interface junto com o cliente, que é customizada. Mas a gente tem algumas metodologias que permitem a gente ir para diferentes lugares. Então, teoria de mudança, modelo lógico, os próprios processos de mensuração, análise de investimento, retorno do investimento social, permitem que a gente consiga dar algum tipo de flexibilidade para essa interface. Algumas delas, e os repositórios também, tá? Mas algumas dessas interações elas vão ser mais blocadas porque a gente quer chegar em diferentes públicos. Então, a gente quer tornar o acesso mais barato para públicos que têm menos recursos, e aí eles vão acessar áreas da plataforma que são já mais fechadas, então que não são muito personalizáveis, e públicos que têm mais recursos conseguem personalizar mais, e aí a gente disponibiliza a equipe para isso. Então, hoje a gente tem trabalhado um pouco com esse tipo de visão. Perfeito. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Posso continuar por aqui? Bom, eu estou satisfeita. Acho que não Obrigada, temos mais gente. perguntas. Obrigada, Raíssa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom, então a gente segue para a nossa próxima apresentação. A gente vai ter a apresentação agora da Sustain Tecnologia, apresentando a plataforma Sustain. Quem vai apresentar é a Rafaela, que é fundadora e diretora técnica, e a solução deles está no escopo de monitoramento das informações de clientes depois da concessão do crédito. Então, Rafaela, me dá um alôzinho aí dizendo que está ok para a gente seguir. Tá, certo, podemos começar. Obrigada. Bom, então, bom dia a todos. Eu vou apresentar um pouco sobre a plataforma Sustain. A gente criou ela com a intenção de atender qualquer tipo de organização, então, olhando para qualquer porte ou setor da empresa, para que a gente consiga tornar a sustentabilidade ou a gestão ESG uma coisa mais palpável dentro das empresas. Então, pode passar, por favor. A gente sabe que cada empresa é única, né? Então vai depender do porte, do setor dela, ela vai olhar para determinados critérios. Então a plataforma ela permite que você escolha qual metodologia, né, que existe de ESG para você fazer uma avaliação de como que a organização está. Então a gente passa por essa parte de definição dos critérios, entender aí com a ajuda de especialistas quais vão ser as metodologias usadas pela organização para fazer essa avaliação, esse monitoramento do desempenho da empresa. Então, a gente faz toda essa avaliação com base nessas metodologias, e aí dá para estabelecer metas, né, que são essas oportunidades de melhoria. Então, tudo aquilo que a empresa ou a organização não está fazendo, o que ela precisa melhorar, ela pode transformar em meta dentro do sistema, e aí também criar planos de ação para que ela alcance de uma forma mais fácil essas metas e esses objetivos. Então, dentro da plataforma tem toda essa jornada de melhoria contínua, para sempre você fazer esse monitoramento do desempenho e entender como que está sendo essa evolução. Pode passar. Então, essa é a jornada do ESG dentro da Sustain. Então, eu vou mostrar algumas telas para vocês entenderem melhor, né? Essa é a parte da avaliação. Então, depois de ter feito a definição dos critérios, de quais metodologias vão ser usadas, é feita toda a avaliação, o diagnóstico, para entender como que a empresa está naquele momento. Então, dá para subir evidências, subir os arquivos para já atrelar esse documento com aquele requisito ou critério e acompanhando a pontuação nesses questionários. Pode passar. A gente tem sisteminha de gamificação, então dá para fazer ranqueamento.
Aqui é a parte das metas, então nas metas também dá para subir documento, estabelecer prazos, dá para você ir controlando quem que é responsável por cada uma dessas metas. Então aqui ainda é uma parte da gestão das metas mais global, pode passar, mas podemos descer para o nível do plano de ação, que daí você pode determinar quais são as ações que a empresa precisa cumprir para alcançar aqueles objetivos. Então, também dá para subir documentos evidenciando que você cumpriu aquela ação, tanto nas metas quanto nas ações, tem dupla verificação, então você sempre vai ter quem é o responsável por executar aquela ação ou aquela meta, e o responsável por ver se aquilo realmente foi feito e se está tudo de acordo, né? Então, tem essa dupla verificação, e aí você pode ir acompanhando através dos gráficos, pode passar, como é que está o andamento desse plano de ação. De modo que o plano de ação, depois de cumprido inteiro, né, você consegue cumprir a meta e aí já ter esse incremento no resultado, na sua pontuação. A gente também tem uma parte de controle de dados quantitativos. Então, toda essa avaliação, segundo essas metodologias, são avaliações mais qualitativas, mas dentro do sistema também é possível você controlar os dados quantitativos. Então, seja consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos, preparar os dados para fazer o inventário depois. Então, tudo isso é possível você ir controlando mensalmente ou anualmente para que a organização tenha controle mesmo sobre esses dados que são importantes para fazer uma avaliação ESG. Pode passar. Todos os gráficos e tabelas são exportáveis, isso facilita também fazer os reportes, né, de sustentabilidade. A gente vai ter os dashboards também que trazem esses resultados. A empresa que está fazendo essas avaliações, ou a organização, ela consegue fazer ranqueamento dos avaliados, então também atribuir ali o estágio em que aquela empresa está sendo classificada, para ter, de repente, algum prêmio, né? A gente tem essa parte de gamificação também, então vai depender muito dessa coordenação que está fazendo a avaliação das organizações ou das unidades. Pode passar, por favor. Então, um pouquinho mais, pode passar também dos resultados, das tabelas. A plataforma ela tem um perfil personalizável, então dá para deixar com a cara da organização que está fazendo essas avaliações, né? Que são exemplos de empresas que já usam a plataforma, que a gente tem o Banco BRDE, né, daqui do Sul, que já usa a plataforma. O Instituto Renault, que também usa para fazer a avaliação de concessionárias, pode passar. Então, é possível colocar ali a logo, a imagem de fundo, tudo personalizável. Então, alguns cases de sucesso, a gente já está estourando o tempo aqui, mas tem algumas empresas que já usam a plataforma, pode passar. Agora, eu acho que são só os slides mostrando as empresas que já usam, né? A gente traz aqui alguns exemplos. A gente tem bastante consultoria que usa também para fazer o trabalho junto aos seus clientes, mas também a empresa que contrata direto. E aí é isso, pode passar todos, que daí são só as logos dos clientes. E aí eu fico à disposição, Obrigada. obrigada. Obrigada, Rafaela. Parabéns pela apresentação. Vou ficar aguardando aqui. Chegou uma pergunta perguntando sobre o processo de planejamento, controle e avaliação. Faz conexões com os aspectos financeiros? Isso vai depender muito da empresa que está fazendo essa avaliação. É possível fazer, então também dá para trazer metodologias que olham para esse aspecto, né? Então, tem algumas metodologias que vão olhar para a parte financeira também, então a gente consegue trazer essas metodologias para a empresa usar. Fora que essa parte quantitativa também ajuda na parte financeira, então controlar o quanto está sendo gasto em determinadas coisas, né? Fazer a comparação disso com o quanto que está, por exemplo, gerando de resíduo, emitindo de gases de efeito estufa. Então, é possível fazer essa conexão. Então, vai depender muito do que a organização quer olhar. Perfeito. Gabi, o meu cronômetro sumiu da tela, tá? Só para te avisar, então eu não sei como tá contando o tempo aí. Qualquer coisa você me avisa. Chegou uma outra pergunta aqui no chat, que é sobre se o sistema é aplicável para avaliar os sistemas dos fornecedores. Sim, a empresa pode escolher quem ela quer avaliar. Então, pode ser unidades da própria empresa, setores da empresa, ou ela ainda pode olhar para fora, que seria entender como está a cadeia de fornecimento, a cadeia de suprimentos.
Então, ela pode cadastrar os seus fornecedores e aí fazer toda essa avaliação para entender como que os fornecedores também estão em relação ao ESG ou algum outro aspecto que a empresa queira olhar, né? Porque ela é bem flexível, então você pode olhar para o ESG, mas também pode ter avaliações segundo outras metodologias que você quiser. Mas é flexível tanto na escolha dessas metodologias, quanto na escolha dos avaliados, né? Que pode ser a própria empresa ou os fornecedores. Maravilha. Acho que são essas as perguntas que a gente tem por enquanto. Obrigada, Rafaela, pela Obrigada a apresentação e vocês. pelas respostas. Obrigada, gente. A gente segue por aqui. Agora, a gente vai ter a apresentação das soluções para os 2 primeiros temas das 2 categorias, e a gente começa com a Become, que vai ter a apresentação da Sofia, que é CEO e fundadora. Pode passar. Obrigada, Gabi. Não tem problema, não. A Sofia, que é CEO e fundadora, que está apresentando soluções para os desafios de validação de dados e informações ESG autodeclaradas, de processamento de dados e de informações e de mensuração dos impactos dos projetos. Sofia, quando você estiver pronta, só me dá um ok e a gente começa. Perfeito, estou pronta. Bom dia. Obrigada. Eu Boa sou tarde, Sofia, sou doutora em antropologia e sou fundadora do Become. Pode passar. Hoje nós sabemos que o turnover custa, no mínimo, 2,5 vezes o salário de uma vaga. Então, na hipótese de uma empresa com 5.000 colaboradores e com um salário médio de R$ 3.500, com um turnover de 10%, lembrando que o Brasil é o país com maior índice de turnover do mundo, que gira em torno de 56%, essa empresa passaria a ter um custo médio de 4 milhões por ano, especificamente com turnover. Pode passar, Marisa. Então, nesse sentido, a gente começou a se perguntar, né, como é que a gente poderia resolver esse contexto. O que a gente percebeu é que as empresas que investem em DEI, elas têm 60% mais chances de reter seus colaboradores e, além disso, tem melhor desempenho, lucratividade, melhor cultura de inovação, mais probabilidade de capturar novos mercados e muito mais. Pode passar, Marisa. Só que, na realidade, existe uma discrepância muito grande entre o que as empresas acreditam que é investir em DEI e o que de fato é fazer isso. Por exemplo, não basta contratar pessoas pertencentes a grupos minorizados e não pensar em como que essas pessoas podem permanecer e se desenvolver dentro da organização. Pode passar, Marisa. E muitas vezes esses dados não são atingidos, na realidade, esses excelentes resultados, como eu falei, que são meramente ilustrativos, porque eu poderia demonstrar uma série de outros indicadores, muitas vezes esses resultados não são atingidos justamente porque eles não têm essa visão estratégica, né? Não conseguem atingir o máximo da sua eficácia e eficiência. E foi por isso que surgiu o Become. O nosso objetivo é justamente gerar melhores resultados para as empresas a partir de soluções inovadoras de DEI. Então, hoje nós temos 10 soluções dentro da nossa plataforma e eu vou falar especificamente sobre a parte de monitoramento de dados aqui com vocês. Vai passar. Não sei, tá, desse delayzinho. Pode passar, Marisa. Pronto. Essas soluções hoje estão distribuídas em 5 nichos específicos, que são educação corporativa, aí a gente entra toda a parte de consultorias, treinamentos, enfim, ações de desenvolvimento interna, né? A parte de cultura inclusiva, onde a gente tem match de mentorias, gamificação, a parte de recrutamento, de monitoramento de dados, que é que eu vou tratar com vocês, e a parte de eventos. Vou passar. Aqui são alguns dos nossos clientes, parceiros, que eu não vou me estender nisso, programas, prêmios que participamos e recebemos. Eu estou correndo aqui por conta do nosso tempo. A primeira solução, então, que eu vou falar aqui com vocês é o nosso diagnóstico em DEI, que é uma espécie de senso de diversidade um pouco mais sofisticado. Por quê? Além de entender qual é a representatividade de grupos minorizados no quadro geral e no quadro de lideranças, que, como eu falei, é algo extremamente importante para que a gente entenda não só a presença desses grupos, mas a presença em diferentes níveis hierárquicos, mas, além disso, a gente também consegue entender qual é a percepção dessas pessoas em relação à diversidade, inclusão e cultura de DEI da organização.
porque nós entendemos que não basta que essas pessoas estejam ali, é fundamental que elas se sintam bem dentro dessas empresas. Além disso, nós temos o nosso Score de Boas Práticas, que é um checklist onde a gente mapeia as melhores práticas do mercado em relação à diversidade e inclusão, e a gente tem a possibilidade de fazer com que os nossos parceiros estejam sempre atualizados, possam sempre gerar insights, porque essa checklist é sempre atualizada por nós, e a partir disso ela possa entender qual o seu nível de maturidade em relação a essas boas práticas. Tudo isso é muito importante, porque como a gente trouxe aqui anteriormente, se as empresas não acompanham esses dados, é impossível que elas entendam, por exemplo, se elas estão se baseando apenas em um senso de diversidade, ela precisa passar o ano inteiro, muitas vezes, errando, para depois de um ano entender se elas, de fato, estavam no caminho certo, se as ações delas estavam sendo eficazes, enfim. Então, todos esses dados podem ser acompanhados em tempo real, através do nosso dashboard, a partir do qual também é possível definir metas e acompanhar essas metas em tempo real, além de cruzar esses dados com outros indicadores estratégicos da organização, para que a empresa consiga entender de que maneira esse investimento em DEI está impactando no clima, na performance, no turnover, no ROI da empresa. Pode avançar. Além disso, enfim, de maneira geral, só para trazer um pouco mais dos nossos diferenciais aqui, o nosso objetivo é fazer com que os nossos parceiros possam, sempre que precisarem, sem nenhum tipo de custo adicional, fazer esse novo disparo, entendendo que o e-mail, por exemplo, do colaborador que já preencheu aquela pesquisa, vai ser, se ela faz uma nova pesquisa ali, em 6 meses, por exemplo, esse dado vai ser sempre continuamente atualizado referente àquele mesmo e-mail, é possível acompanhar esses dados e o percentual de respondentes em tempo real, para que a gente tenha sempre uma amostragem fidedigna, né? Enfim, identificar tendências e padrões de forma rápida, definir essas metas e acompanhar esse progresso. E, Desculpa te enfim, interromper. entre outros diferenciais, eu não estou vendo o tempo, então para mim ficou um pouco difícil de mensurar, mas pode passar para a última, por favor, Marissa. Desculpa, Sofia, eu vou precisar te interromper, é só por causa do tempo, a gente chegou em 6 minutos, Ai, mas obrigada pela sua apresentação. Desculpa, eu sei que o perfeito, delay te obrigada. É que atrapalha um o tempo não pouco. ficou visível para mim, eu não consegui acompanhar, mas obrigada. No pezinho aqui da apresentação, mas obrigada pela sua apresentação. A gente vai agora para as perguntas e respostas. Chegou uma pergunta aqui no chat para você. Tem uma certa confusão entre as relações de causa e efeito em DEI. As empresas tratam de DEI porque têm resultados e recursos disponíveis ou conseguem melhores resultados porque tratam em DEI, um problema Tostines, né? Vocês têm estudos econométricos consistentes que abordem esse dilema? A gente, enfim, a parte, de fato, de pesquisa, assim, aprofundada em relação a essa temática, não, nós não temos, porque, na realidade, o nosso objetivo maior não é a pesquisa em si, né, fazer uso da tecnologia para poder escalonar esse impacto, mas, sem dúvida, isso é um fato, né? O que a gente percebe é que existe essa discrepância e, muitas vezes, as empresas acabam não conseguindo atingir esses melhores resultados, mesmo que tenham recursos disponíveis, justamente pela falta de acompanhamento desses dados. Ou seja, a grande questão da eficácia pode sim estar direcionada à falta de recursos, mas não necessariamente. Porque se a gente não acompanha, a gente não consegue entender o que a gente está fazendo certo e o que a gente precisa melhorar. Perfeito. Eu tinha uma dúvida que eu acho que você começou a responder. Ah, chegou uma outra aqui, deixa eu responder a do pessoal primeiro, depois eu faço a minha pergunta. Vocês atuam em implantação de comissão ou comitês de diversidade em relação à ampliação de participação feminina em liderança, etc.? Sim, sem dúvida. Nós temos uma série de programas de educação corporativa, como eu falei, com metodologia própria, que são direcionados às necessidades específicas das organizações. Então, aqui nessa tela agora do último slide, tem os meus contatos, pode entrar, pode me mandar um e-mail, um WhatsApp, eu estou disponível aí para a gente seguir essa conversa. Obrigada e desculpa o atraso, gente, mas só para acrescentar, a gente também faz mensuração de impacto. Não, tá tranquilo. A gente ainda está no tempo das perguntas, a gente pode incluir essas informações aqui. Eu fiquei curiosa para te perguntar, e aí ainda temos um tempo disponível aqui, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta no Q&A, a gente pode acrescentar alguma resposta.
sobre a capacidade também de você tinha falado de usar indicadores da organização. Como é que vocês conseguem fazer essa colaboração entre os indicadores do painel com os indicadores específicos da organização? Eles são preenchidos pela própria organização, de tempos em tempos, a gente tem esses inputs que solicita o preenchimento da organização e a gente vai acompanhando esse histórico e cruzando os dados, né? Entendendo o quanto que as ações que foram tomadas por aquela organização estão impactando. Ixi, acho que isso aqui caiu. Estou aqui, estão me ouvindo? Voltou. Sim. O quanto que impacta nesses outros indicadores. Além disso, só uma informação relevante é que a gente está desenvolvendo uma solução agora que vai gerar esses inputs também a respeito dos dados e do posicionamento da empresa em relação ao mercado. Então, o que ela pode fazer para seguir se desenvolvendo a partir dos dados que ela tem agora e a partir dos dados de outras organizações, como é que ela está posicionada. Então, você está 20% acima da média, você pode melhorar isso aqui. Então, a gente está fazendo uso de inteligência artificial para gerar essas recomendações automatizadas para os nossos parceiros. Maravilha, Sofia. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Vamos seguindo aqui na nossa próxima apresentação. E a gente tem agora a RM para apresentar sobre a solução Climate Impact Platform, com o Guilherme, que é sócio ESG para o setor financeiro, e a Daniela, que é consultora de Climate Change e Corporate Sustainability, que se inscreveram para apresentar soluções para os desafios de automatização de coleta, mensuração de dados climáticos e de emissão e de processamento de dados e informações. Quando vocês estiverem disponíveis, é só me dar um ok que a gente começa a rodar aqui para vocês. Estou por aqui, Marissa. Pode ir lá, Guilherme. Perfeito. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui no Lab novamente. Bom, eu sou Guilherme Teixeira, sócio aqui responsável por apoiar instituições financeiras, investidores a incorporarem questões de ESG e impacto nas suas estratégias de investimento. Bom, na RM, a gente tem uma série de soluções de sustentabilidade para empresas de diferentes setores, né? Para quem não conhece, também a RM atua há mais de 30 anos no Brasil, com uma série de diferentes setores, indústrias, e um desses setores é o setor financeiro, investidores, bancos, gestoras de recursos, né? Inclusive bancos de desenvolvimento, e desde 2023 incorporou aqui o expertise na equipe da NINT, Natural Intelligence. A gente já vinha atuando há mais de 12 anos no Brasil e América Latina nessa agenda de finanças sustentáveis. E dentro dessas soluções, a gente tem aqui no slide seguinte, o que de fato eu vim apresentar aqui junto com a Daniela, que é uma solução que aí a gente pode passar para o slide seguinte também, uma solução que ajuda empresas e instituições financeiras a identificarem, avaliarem e responderem, de alguma forma, aos riscos climáticos físicos, né? Então, isso serve para os portfólios de projetos das empresas e também para os portfólios de crédito e investimento das instituições financeiras, né? Então, uma forma da gente alavancar soluções digitais para permitir melhor orientação aí para os nossos clientes, nossos parceiros. E a Daniela, nossa consultora aqui, vai contar um pouquinho mais sobre como funciona essa ferramenta que é a Climate Impact Platform. Daniela. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, então vou explicar um pouco como que funciona a nossa plataforma, né? A nossa ferramenta, ela gera e calcula pontuações de risco para ativos selecionados, né? Considerando 9 diferentes tipos de eventos climáticos, como, por exemplo, ondas de calor, ondas de frio, diferentes tipos de inundação, deslizamentos, entre outros. E ela calcula essas pontuações de risco a partir de dados de projeções climáticas futuras, utilizando os cenários mais atualizados do IPCC, né, do seu último relatório, a AR6. Então, a partir desses resultados de projeções e por toda uma metodologia desenvolvida para a plataforma, né, a gente calcula essas pontuações de risco e classifica esses riscos numa régua aí de um risco mínimo até um risco muito alto, e também, a partir desses resultados, a gente consegue identificar tendências futuras em comparação com o risco numa linha de base, né, se tem uma tendência de aumento, de diminuição e a magnitude dessas tendências. Pode passar, por favor.
Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre as 4 etapas, né, de desenvolvimento e cálculo dessas pontuações de risco. Então, basicamente, o que a gente precisa de dado de entrada para fazer essas modelagens são as informações dos ativos, né, tanto a localização a partir de uma coordenada ou endereço, quanto o tipo de operação de cada um desses ativos. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um terminal ou de uma fábrica, isso vai impactar no resultado final. E a partir da localização, então, a plataforma ela acessa uma base de dados bastante robusta, criada pela RM, com indicadores climáticos, e traz e gera, né, esses resultados das projeções futuras, de acordo com os cenários selecionados, incorpora também na metodologia o que a gente chama de níveis de exposição, que são basicamente pesos em que a gente atribui de acordo com o tipo de ativo que está sendo analisado, de maior ou menor relevância da exposição de cada um desses 9 eventos para o tipo de ativo que está sendo avaliado. Então, a combinação das projeções, com base nos cenários de IPCC, com esses pesos, eles resultam nessa pontuação de risco, que é o grande resultado, que a partir daí a gente faz todas as análises. Então, além desses resultados, a gente tem pela plataforma uma série de diferentes possibilidades de como avaliar esses resultados. A gente trouxe esse quadro em cima, é um gráfico, né, em que, basicamente, quando você tem um projeto com muitos ativos, cada uma dessas linhas, ela representa essa pontuação de risco para cada ativo. Então, você consegue, de uma forma visual e mais fácil, identificar aqueles ativos que estão expostos em maior grau a riscos climáticos e fazer essa priorização. Pode passar, por favor. Então, os próximos slides, eles são telas, né, recortes de telas da nossa ferramenta e possibilidades de visualização. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso, o mapa em que você consegue visualizar a distribuição espacial, né, dos ativos. Pode passar, por favor. Na sequência, a gente tem, né, um slide da tela referente ao input que a gente faz exatamente dessas informações, como eu comentei, do tipo de operação, da localização, que fica visível nesse mapa abaixo. Pode passar, por favor. E a gente faz também esses parâmetros, né, de cenários, horizontes temporais, que são considerados. E, para finalizar, o último é um exemplo, né, de uma análise específica para um ativo, nesse caso, em que a gente tem o ponto da coordenada selecionada, e esse quadro ao lado dos resultados dessas pontuações de risco para cada um dos eventos, em que a gente faz toda essa análise posterior dos principais riscos e dessas tendências futuras. Tá? Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e a gente fica aí à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Daniela e Guilherme, pela apresentação. Muito bacana. Estou esperando. Já temos uma pergunta que chegou aqui. Vocês têm conexão com plataformas internacionais relevantes nessa área, como o CDP, por exemplo? Perfeito, acho que eu posso assumir essa pergunta. A nossa base de dados, né, ela considera uma série de indicadores climáticos, então tem indicadores tanto de fontes públicas, né, que são amplamente utilizados globalmente, por exemplo, o Aqueduct, os dados do próprio AR6, do IPCC, e a gente também, permite, né, os resultados dessa ferramenta, eles permitem ser aplicados em outras formas de reporte, como, por exemplo, do CDP, né, então, que tem todo especificamente uma etapa de riscos climáticos. Então, os resultados que saem da nossa ferramenta e toda a análise junto com os clientes, eles permitem responder a perguntas de principais riscos em que as empresas estão expostas, maior ou menor magnitude, grau. Então, a gente consegue sim fazer esse link, tá? Eu tenho uma pergunta sobre essa definição de cenários futuros. Eu trabalho no laboratório de futuros desejáveis, então a gente faz bastante cenários de futuros. Como é que vocês fazem obviamente com esses dados, mas esse desenho de cenários e tudo mais, como é que isso é feito? Eu não sei se vocês têm como simplificar essa explicação, porque eu sei que são um pouco complexos. Sim, claro. Na verdade, a gente utiliza os cenários que são produzidos pelo IPCC, que é a principal referência de ciência climática globalmente, né? Então, eles a cada X período de tempo, anos, né, eles lançam um relatório com atualização dos cenários, né, então a gente faz uso dos cenários do IPCC e a partir disso a gente consegue identificar as principais tendências para diferentes indicadores climáticos que a gente utiliza nessa análise, né, e eles estão alinhados, por exemplo, com o TCFD, enfim, entre outras referências que são utilizadas amplamente nesses estudos de riscos climáticos físicos aqui que a gente está mencionando. Perfeito. Obrigada, gente. Excelente Imagina. apresentação. Muito bacana. Obrigada. Bom, pessoal, podemos ir seguindo.
Agora, a gente tem a apresentação do Guilherme de novo, que vai falar sobre a solução da ferramenta de análise financeira de impactos climáticos para os desafios de mensuração dos dados climáticos e de emissão e de informação dos clientes depois da concessão de crédito. Vai lá, Guilherme. Isso mesmo, bom, obrigado, Marissa. De fato, a gente tem aqui uma segunda ferramenta na RM que é muito conectada com esse mesmo tema, né, o de riscos climáticos. E, na verdade, essa ferramenta ela se propõe a responder uma pergunta que é como traduzir, né, nos controles típicos, nos KPIs típicos de uma instituição financeira, como traduzir os riscos climáticos, né, como traduzir esse impacto, né? Então, bom, para isso, a gente parte do princípio, né, que está aqui traduzido nessa imagem, né, os riscos climáticos, tanto físicos como de transição, e eles vão provocar, né, impactos econômicos, seja no nível macro, com choques de demanda, oferta em diferentes produtos, setores, como também no nível micro, ali individualmente nos agentes econômicos, né, nas empresas, nas pessoas, né, físicas e jurídicas, que ao final são clientes do setor financeiro, né? E isso, por meio de alguns canais de transmissão, que podem ser, por exemplo, a depreciação de ativos, impactos em receita, impactos em lucratividade dos negócios, esses canais de transmissão vão levar a algum impacto no sistema financeiro, né, nas instituições financeiras, por meio, aí sim, de indicadores, de métricas, de controles que essas instituições tipicamente têm, né, os riscos de mercado, riscos de crédito, riscos operacionais, enfim, tudo que está no sistema de gerenciamento integrado de risco de uma instituição financeira. Então, a ferramenta ela busca conectar, né, essa primeira coluna de riscos climáticos com a última coluna aqui do setor financeiro. E aí, no slide seguinte, eu ajudo a contar um pouquinho mais, né, de como isso é feito, né, por trás ali da nossa metodologia. Bom, a gente traduz a metodologia, né, a ferramenta busca traduzir os riscos de transição e físicos em impactos no desempenho das empresas, ou seja, em métricas de produtividade, custos de produção, demanda, preço do produto e por aí vai, métricas que as empresas tipicamente têm para gerir seus negócios. No slide seguinte, a gente mostra que esse desempenho nas empresas essas métricas, né, elas vão se traduzir em alguns impactos financeiros, que também essas empresas usam para gerir seus negócios, né? Então, receitas, despesas, ativos, passivos, todas essas linhas típicas ali de um balanço, de um DRE, um demonstrativo, vão estar sendo afetados, né? Então, a ferramenta busca fazer essa conexão entre alguns riscos de transição e físicos, que sejam materiais, para o impacto financeiro nas empresas. E no slide seguinte, a gente traz o que no final essa ferramenta permite. Entender que esses impactos em receitas, despesas, ativos e passivos, somados, né, sendo impactos em diferentes empresas que fazem parte do portfólio, né, de crédito de uma instituição financeira, isso vai se traduzir em impacto na qualidade de crédito desse portfólio, né, no rating de crédito desse portfólio. No slide seguinte, eu conto um pouco mais de como começa, então, na verdade, essa identificação, né? A ferramenta, ela mapeia dentro de uma série de riscos de transição e riscos físicos, quais são aqueles riscos materiais, aqueles riscos relevantes de acordo com o perfil daquele cliente, de acordo com o setor no qual aquele cliente do banco tá inserido, né? Na sequência, que aí está no slide seguinte, a gente mostra que esses riscos eles são traduzidos em variáveis quantitativas, né? Então, a gente traduz isso em números, tá? E aí, para cada risco, vão ter algumas variáveis que são relevantes. Então, por exemplo, olhando aqui para emissões de gases de efeito estufa resultantes de consumo energético, isso tem um impacto que pode ser verificado nas empresas, que é por meio da precificação de carbono. Então, a gente vai olhar para emissões de gases de efeito estufa pela energia e vai olhar para a variável de preço de carbono.
né? Isso em cenários futuros, né, em diferentes horizontes temporais. Essas variáveis, então, elas combinadas vão se traduzir num impacto financeiro, que vai significar um risco aqui para o cliente da instituição financeira. Então, aqui a gente tem a tela de exemplo, né? Essas variáveis que eu mostrei anteriormente, elas se combinam em alguns KPIs financeiros, né? E esses KPIs financeiros eles vão ter um comportamento em cenários futuros climáticos otimistas e pessimistas, e, por sua vez, esses comportamentos vão indicar um possível downgrade ou upgrade no rating de crédito, né? Ou seja, o rating de crédito daquele cliente da instituição financeira pode vir a ser afetado positiva ou negativamente, tá? Então, é dessa forma que funciona. Fico aqui aberto a perguntas, comentários, e um prazer estar compartilhando aqui com vocês. Obrigada pela apresentação, Guilherme. Já temos uma pergunta aqui. Primeiro, parabéns pela apresentação. A pergunta aqui do Celso. Vocês atuam na governança corporativa, ajudando a levar conceitos e processos a empresas em que os dirigentes e acionistas têm divergências em relação à validade da ação climática, incluindo negacionismo? Eu amei essa pergunta. Ótima pergunta, porque na prática a gente acaba encontrando isso muito, né? Então, obrigado, Celso, pela pergunta. De fato, a gente atua muito com esse olhar, né? Até para comentar aqui, a RM não é uma empresa só de ferramentas, né? A gente é uma empresa de consultoria, de assessoria. Então, a gente usa essas soluções digitais, na verdade, muitas vezes, para validar, para legitimar, para trazer alguns conceitos que, às vezes, ainda são vistos de maneira negacionista, né? Então, essas ferramentas, na prática, elas nos ajudam a traduzir em números, né, na linguagem que alguns desses dirigentes ainda negacionistas têm, traduzir isso em impactos reais, né, que vão se verificar no dia a dia dos negócios, né? Então, por isso que a gente tem sempre, eu diria, dois pilares. Um é se basear na ciência, né, nas referências que vêm aí do IPCC e dos cenários climáticos internacionais de diferentes órgãos aí relevantes. E, ao final, o output é muito relacionado ao impacto na prática, o impacto nos ativos, nos negócios, e muitas vezes mensurado financeiramente, para conseguir traduzir isso para quem ainda tem essa visão de não materializar ou negar o que a ciência está nos dizendo e o que a gente cada vez verifica mais na prática. Bacana. Eu fiquei com uma curiosidade específica, e também eu não sei se isso é tão relevante assim, mas é uma curiosidade de usabilidade. Os dashboards com os resultados e a mensuração, com rating e tudo mais, isso de alguma forma tem algum tipo de recomendação de ação da organização, ou não? É só uma visualização para interpretação e análise do cliente? Tem, tanto o Climate Impact Platform que a gente comentou antes, como aqui a FAFIC, elas duas são, na verdade, uma parte da metodologia que a gente tem para apoiar, né, as instituições financeiras e as empresas, para entender aquele resultado. Na verdade, a gente está instrumentalizando, né, está trazendo ferramentas para que a instituição, ao final do dia, consiga agir com seus clientes ou com seus ativos, né, tomando medidas de adaptação aos riscos climáticos, trabalhando para que esses ativos, para que esses clientes tenham melhores práticas, e eventualmente isso vai afetar ali a relação, né, comercial que a instituição tem com aqueles ativos. Tá? Então, é só uma parte, né, do que no final vai orientar um plano de ação da instituição financeira ou da empresa com os seus ativos. Maravilha, Guilherme, super obrigada. Parabéns pela apresentação de vocês. Obrigado. E aí a gente vai seguindo com a apresentação seguinte, que é da S-Green. Se eu tiver falado errado, me perdoem. A gente tem a plataforma S-Green com o Maurício Rodrigues, que é CEO, apresentando solução para os desafios de automatização de coleta, compartilhamento de informações e de monitoramento das informações dos clientes após a concessão de crédito. Maurício, se você me der um ok, podemos começar. Fantástico. Tava super certo, Marisa. Ai, tá ótimo, vamos lá. É isso mesmo, S-Green. Boa Vamos lá, sorte. vamos se divertir, obrigado. Gente, prazer, eu sou Maurício, CEO da S-Green. A S-Green é uma ferramenta que está virando referência para a gestão de riscos socioambientais e climáticos no país e na América Latina. Pode passar? O que a gente faz aqui é ter
uma plataforma de uso geral de dados, onde a gente concentra as informações para uso no dia a dia e para análise das informações. Então, com a nossa plataforma, tu vai ter uma gestão tanto vertical, aí eu falando dos clientes, fornecedores e da comunidade interna, e também vertical. Os nossos clientes, pode passar. Os nossos clientes, eles acabam dentro das suas, utilizando em áreas distintas, desde a área de auditoria, passando por compliance, risco de crédito, negócios e área de compras. Então, o grande ponto é avaliar e monitorar esses clientes, fornecedores e outras partes relacionadas dentro da nossa plataforma. Pode passar? Então, aqui a gente traz também falando que toda essa estrutura começou a ser trabalhada há mais de 5 anos, quando a gente participou de uma aceleração no LIFT, no Laboratório de Inovação Financeira do Banco Central, junto ali com a Fenasbac, a discutir esse processo todo, gerar os processos, pode passar, gerar os critérios. E aí a gente tem toda uma visão que o capital vai mudar o jogo e junto com a tecnologia para dar escala no impacto. Então, a gente também traz aqui toda uma visão de um sistema de recompensa onde tanto os envolvidos, como o contratante, como os fornecedores e seus clientes, eles vão estar envolvidos em um processo onde eles têm um ganho, está participando disso, ou conhecendo a sua estrutura, ou tendo acesso a crédito, ou tendo acesso a serviços e produtos de forma mais positiva. Pode passar? Nossa plataforma e nossa solução, acho que passou uma a mais. A nossa plataforma tem duas visões claras. Uma delas é com relação ao que a gente chama de Data Lake, onde a gente tem as informações que podem ser consumidas, por exemplo, uma esteira de crédito de clientes hoje, ou para uma tomada de decisão, ou para a estrutura de ESG, e também toda a parte de avaliação e monitoramento, que são dashboards onde a gente mostra essas informações. Eu vou mostrar aqui, pode passar, um pouco mais como é que é a nossa estrutura dentro da ponta de dados, tá? Muito mais que consumir dados através de APIs, a gente tem uma plataforma, um dashboard, onde a gente apresenta também todo o detalhamento desses dados que foram consumidos dentro do período, e aí também detalhamentos onde ele pode analisar, fazer auditorias, entender um pouco mais dados na granularidade. Pode passar? Entendendo isso de forma clara e objetiva, não só alguma estrutura em sim ou não da afirmação, mas chegando ao ponto de detalhamento de porquê. Pode passar? Por exemplo, aqui a gente trouxe um exemplo dos vários que a gente tem, é o PEP. Se ele é PEP, não é sim ou não. Basicamente, por que ele foi? Qual é a exposição que ele tem? Ele chega a ser, ou foi um vereador, ele teve uma exposição em de que ponto? Pode passar. Quando a gente chega na estrutura de monitoramento e avaliação, o que a gente tem aqui são critérios. Nós montamos critérios baseados em IRIS, GRI e em outros critérios. São mais de 400 critérios que são avaliados de acordo com o porte e com a atuação da empresa. E isso a gente traz dentro da plataforma para ajudar e para acelerar esse processo de aderência das empresas que fazem parte do processo dentro da plataforma. Então, isso dá uma agilidade muito grande. E, claro, a empresa também pode trazer os seus critérios, a gente analisa e coloca dentro da plataforma. E são mais de 40 fontes de dados externos que compõem essa análise para que a gente possa dar o rating e outros pontos. Pode passar de análise e de alertas dentro da nossa plataforma. Aqui é a estrutura onde tem a empresa que está sendo avaliada ou está sendo monitorada. Então, aquele primeiro é o que a gente mostra, o dashboard do contratante, onde ele consegue ver toda a sua carteira de clientes, carteira de fornecedores ou o que ele está monitorando, e cada um dos seus monitorados, ele vai ter a sua própria plataforma para ele consiga se entender, consiga ver o momento que ele está e também consiga interagir, pode passar, interagir com o seu contratante ou com o seu prestador de serviço. Aqui a gente vai ter plataformas que passam por processos judiciais, pode passar, CNDs. A gente traz todas essas informações aqui, não só para consulta, mas também ele pode baixar a CND atualizada direto à plataforma. Isso gera alertas, qualquer tipo de estrutura vai gerar alertas dentro da plataforma, e essas alertas pode passar, eles não simplesmente, ele vai ter que ter uma ação sobre isso. Então, a ação vai ter por dentro da plataforma também, com abertura de protocolo, com CRM e com anotações, junto com um agendamento. É isso que a gente faz dentro da plataforma. E, claro, toda essa informação é para quê? Visando a evolução desse monitorado. Pode passar? Que é um ponto importante no que a gente vê dentro da PR-SAC e de outras estruturas. Então, a gente consegue separar cada uma dessas questões e informações, dados, por subtemas, e a gente tem uma clareza aonde está cada um desses clientes ou fornecedores que estão sendo monitorados, para que eles possam entrar dentro de uma jornada de conhecimento através de cursos, através de webinars, através de material, dentro da nossa plataforma de forma gratuita. A gente é uma plataforma que não tem setup, a gente é uma plataforma que não tem número de usuários, então a gente é livre. Basicamente, a gente cobra pela mensalidade,
dentro dessa estrutura versus o volume de fornecedores, efetivamente para facilitar o uso e ter uma escala na utilização. Hoje são mais de 100 cooperativas que a gente tem dentro de contrato e mais de 85 mil empresas brasileiras e internacionais que já são monitoradas diariamente pela plataforma. Obrigado. Obrigada, Maurício, pela apresentação, foi muito bacana. A gente já recebeu aqui uma pergunta do Celso, que está contribuindo muitíssimo com as perguntas hoje. Obrigada, viu, Celso? As plataformas de dados e avaliações que vocês desenvolvem para ajudar no tratamento do movimento internacional anti-ESG nas empresas e gestores de recursos. Eu não sei se eu vou ler de novo. As plataformas de dados e avaliações que vocês desenvolvem pode ajudar no tratamento do movimento internacional anti-ESG nas empresas e gestores de recursos? Nossa, claro, com certeza. A informação, a educação a respeito do tema é a luz que a gente imagina tá entregando. Sim, quando se tem consciência e principalmente quando se entende parte de um processo, que é o que a gente faz, que é essa aderência, seja de uma grande empresa, seja de uma empresa muito pequena, seja do stakeholder, do investidor, do consumidor daquele produto, daquele serviço, ou que está sendo prestado, quando ele tem esse entendimento que ele faz parte do processo, isso a gente contribui muito nessa visão do anti-ESG. Ah, não, eu faço parte disso, eu vou ter benefício com isso, e principalmente quando a gente coloca o capital como grande agente de mudança e de escala do impacto. Então, quando a gente tem essas informações, não é basicamente para a gente fazer uma análise ou para fazer diariamente. Hoje, as cooperativas, as mais de 100 cooperativas, elas usam a nossa plataforma diariamente para tomada de decisão e para esse contato, tá? Mas principalmente para entender quem é seu fornecedor e seu cliente e para fazer negócio. Então, isso entra para fazer negócio, para entender melhor, para baixar o nível de risco, para ter mais informações sobre aquele cliente, para melhorar os produtos e serviços ESG dentro das instituições financeiras, e aí a gente fazer esse ciclo positivo dentro da economia. Maurício, chegou uma outra dúvida do Fábio aqui também no chat, pedindo para esclarecer um pouco mais sobre como que a plataforma se conecta com os sistemas legados da empresa, e aí pedir uma resposta curtinha por causa do nosso tempo. Claro. Na verdade, a gente não conecta diretamente com o ponto. Esse é um ponto que a gente viu que era de fricção dentro da plataforma. É uma plataforma web, baseada na web, e o cliente acessa através de um login dentro da plataforma, e a partir dali a mágica acontece no recebimento, de um lado, da captação de dados desse cliente. Basicamente, a gente precisa do CNPJ, e do outro lado, o acesso se dá através de um login, que na maioria das instituições financeiras que a gente trabalha é através de um acesso inteligente, onde eles acessam no começo do dia e fazem uso da plataforma. Maravilha. Obrigada, Maurício. A gente segue por aqui. Acho que a gente está chegando quase no final, né? Temos mais uma apresentação? Duas. Perdi minhas contas. A gente tem a TRE investindo com causa. Tem duas, obrigada, Gabi. A gente tem a TRE investindo com causa com a solução Selo TRE, que vai ter a apresentação do Fábio Ide, que é coordenador de projetos, com uma solução para os desafios de validação de dados e informações ASG autodeclaradas e o monitoramento das informações de clientes após a concessão de crédito. Se o Fábio estiver por aí, puder me dar um ok para a gente começar. Pode começar. Obrigado. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio, como a Marissa apresentou. Pode passar, Marissa. E eu faço parte da TRE, como coordenador de projetos, e a TRE tem como missão, né, promover a consciência e o fluir saudável do dinheiro na direção de uma nova economia. Essa nova economia pensa na justiça social, ambiental e principalmente financeira. Pode passar. Então, abrindo o contexto um pouco sobre a certificação que nós fazemos, que nós chamamos de selo TRE, pode passar. Nós temos como oferta de valor 5 pontos que são principais. A gente tem a consistência na nossa metodologia, que ela é baseada numa ferramenta de avaliação, e a gente usou como base algumas outras metodologias internacionais, como a IRIS, por exemplo. Ele é um sistema vivo, porque a gente faz o monitoramento desses negócios constantemente, né? E esse selo, o selo TRE, ele tem uma validade de 1 ano, então, para que haja uma renovação, é necessário que os negócios sejam reavaliados, para nós entendermos qual que foi o caminho que esse negócio percorreu com relação ao seu impacto social e ambiental. A gente tem uma capacidade de processamento para avaliar um grande número de empresas, isso porque a gente levou em consideração o nosso aprendizado do programa Convida20, que a gente implementou em 2020 para ajudar pequenos e médios negócios de impacto. Esse sistema de avaliação, ele foi criado para
para atender a demanda do do pequeno e médio negócio. Então, como a gente sabe, né, esses pequenos e médios negócios, eles não têm uma estrutura bem formalizada para indicadores de impacto, né, eles não têm tanta robustez, então nós adaptamos a metodologia para atender a demanda desses pequenos e médios negócios. E uma coisa que a gente não abre mão é o que a gente chama de inteligência olho no olho, né? A gente sempre faz, então, uma entrevista com os fundadores, com os funcionários, para de fato entender qual que é a intencionalidade do negócio. Pode passar. E aí, quando a gente faz a avaliação, né, do negócio, a gente gosta de entender quais são os focos de atuação. E aí a gente difere esses focos em 28 carimbos diferentes. Então, por exemplo, aqui, né, no Plantando Certo, a gente tem aqui como foco de atuação o fomento de sistemas sustentáveis de produção agroalimentar, né, produção que pensa no solo, na produção de alimentos saudáveis. Então, a gente tem 28 carimbos que a gente mapeou nesse percorrer da TRE aqui, onde a gente entendeu quais são os focos de impacto desses negócios. Então, assim como a gente tem as ODS, nós visualizamos aqui também os focos de impacto, os focos de atuação de cada negócio. Pode passar, por favor. E como é que a gente faz a avaliação, né? Então, além da gente entender quais são os focos de atuação, na nossa metodologia, a gente busca entender qual que é o grau de consistência da da análise de dados que essas empresas têm. Então, se eles têm indicadores, se eles registram esses dados, se eles conseguem sistematizar, se eles fazem relatórios ou não. E, do outro lado, a gente olha a escala e a cobertura desses negócios. Então, na escala, a gente olha quantas pessoas foram atingidas por aquele negócio, qual que é a área afetada por aquilo. Na área de cobertura, qual que é o público atingido e qual que é a dificuldade de se conseguir acessar essas áreas em que estão sendo cobertas. Então, pode passar. A gente tem ali PMG, né, e grau de consistência 1, 2, 3, 4, 5. E quando a gente cruza essas matrizes, a gente consegue entender qual que é o selo que a gente vai aplicar para esses negócios. O que é o selo, né? O selo, ele vai determinar qual que é o grau de impacto que esses negócios estão. Então, a gente tem o selo nascente, né, que são negócios com menos maturidade, que ainda estão iniciando o seu impacto. Pode passar. A gente tem o selo Rio, que são empresas já com um impacto um pouco maior, que já estão acessando os lugares mais difíceis, né? E o que a gente chama de o oceano, que são negócios que já têm uma escalabilidade muito maior, estão impactando muitas pessoas em lugares de difícil acesso. Pode passar. E aí, então, no final, a gente tem uma certificação. Então, como exemplo aqui, eu trouxe aqui a Estante Mágica, que é um negócio de impacto, que transforma a vida de crianças. Então, a gente, nessa análise, viu que eles trabalham com 2 ODS, né? A gente tem 3 carimbos, e eles estão ali no selo TRE-Rio, né? É uma organização intermediária. Pode passar. E como produto final, a gente tem 2 produtos. A gente tem o relatório individual de cada negócio, né? Assim como a gente também tem um relatório consolidado. Isso porque, como a gente tem como clientes aí, instituições, empresas que querem trabalhar a sua cadeia de valor, a gente consegue analisar um grande número de empresas e fazer o consolidado para essas empresas, para que elas possam analisar e poder reportar para os seus acionistas. Obrigado. Obrigada, Fábio. Parabéns pela apresentação. A gente fica aguardando. Ó, já temos uma pergunta aqui. Obrigada de novo, Celso. O trabalho de vocês pode ser desenvolvido com médias e pequenas empresas? Isso, exatamente. Como eu comentei lá no começo da apresentação, essa metodologia ela foi criada exatamente para atender a demanda das pequenas e médias empresas, que a gente entende, né, que existe uma dificuldade de conseguir dados com essas empresas. Então, todo esse processo foi pensado nas dificuldades que essas organizações têm. Então, a gente sabe que eles não têm muitos dados, a gente sabe que não tem grandes indicadores, né? Eles não têm um processo muito bem estruturado para avaliação de impacto, e por isso a gente desenhou a metodologia justamente para esse público. Perfeito. Se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar por aqui. Enquanto isso, eu queria saber um pouco mais sobre, de posse dessa amostragem dos dados e dos relatórios, se existe alguma forma de comparação desses selos, os lugares onde as empresas possam
comparar a quem esses selos estão sendo conferidos e poder se comparar também com um grupo geral de concessão desses selos. Sim, nós estamos montando exatamente esse banco de dados, né, para que a gente consiga ter aí indicadores onde as empresas possam se comparar regionalmente ou por foco de atuação, e aí com isso eles poderem entender onde eles podem melhorar ou não. Maravilha, Fábio. Bom, acho que... Tem mais alguma pergunta? Aqui. Quais são as principais dificuldades que a gente encontra, que vocês encontram na captação desses dados nesses segmentos de empresa? Tá? Nesse segmento de empresa, uma das grandes dificuldades é, de fato, o empreendedor, né, conseguir entender qual que é o seu impacto. E aí, muitas vezes, ele tem impactos que ele nem mesmo conhece, ele acredita que está atuando num foco só, e aí, muitas vezes, nessa entrevista, a gente descobre que ele tem 2, 3 focos de impacto, e aí, com isso, ele não tem dados para conseguir apresentar. Então, a gente tem que instigar para que ele consiga trazer novas formas de apresentar indicadores, novas formas de apresentar os resultados, né? Então, a gente faz essa entrevista justamente para que a gente consiga, junto com ele, trazer esses indicadores, trazer esses dados para que a gente consiga avaliar. Então, hoje, de fato, a maior dificuldade é conseguir trazer esses indicadores para que a gente consiga fazer a mensuração. Maravilha, Fábio, muito obrigada pela apresentação e pelas respostas. A gente vai seguindo por aqui. Acho que essa é a nossa última apresentação. A gente vai para o último grupo de categorias, né, de soluções aqui para Environ Beat. Acho que eu falei certo também, que a solução tem a ver com rede de proteção. Quem vai apresentar é o Alex Bagger, me corrija, Alex. Tá ótimo. Obrigada, Bagger. CEO e sócio fundador da Environ Beat. Vai falar sobre uma solução para mensuração de impactos e educação e apoio aos clientes. Boa apresentação, Alex. Perfeito. Pode começar, sem problema. Bom dia, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Como foi falado, meu nome é Alex Bagger, eu sou CEO da Environbit. Nós nascemos dentro da universidade e hoje estamos aí há 5 anos no mercado. E vamos falar um pouco sobre esses 2 desafios, desafio 8 e desafio 11. Pode passar, por favor? A empresa nasceu para solucionar esse problema. Nós somos altamente nichados, nós trabalhamos com modelos preditivos para reduzir impactos em nossas estradas, atuando tanto com a proteção da biodiversidade quanto com a segurança viária, tentando reduzir esses números. Pode passar, por favor? Nós atuamos, obviamente, dentro de um processo de ESG, trabalhando com 3 ODS principais, a 15, a 11 e a 9. Pode passar. E a nossa principal solução se chama quilômetros de proteção. Os quilômetros de proteção, eles são modelos preditivos definidos quilômetro a quilômetro e que utilizam inteligência artificial para informar, seja para o usuário final, seja para diferentes plataformas, qual a probabilidade de você atropelar um animal ou sofrer um acidente e, com isso, poder estabelecer metas para esse processo de redução. Pode passar. Os quilômetros de proteção são gerados a partir de bases de dados de atropelamento de fauna. Hoje, para o Brasil, nós possuímos uma base com mais de 400 mil registros. A isso, nós integramos informações bioecológicas. Temos uma base com mais de 300 espécies diferentes, onde a gente já conhece que existem impactos. E, obviamente, vinculamos isso a tipologias de rodovia, ou de qualquer tipo de estrada ou ferrovia. E integramos essas informações usando inteligência artificial. Pode passar? Esses dados, eles hoje são entregues de diferentes formas. Quando nós lançamos a empresa, nós criamos o YouSafe, que é como se fosse um Waze da proteção da vida, que ele informa em tempo real as áreas críticas de atropelamento. Mas, com o passar do tempo, nós percebemos que os quilômetros de proteção era muito mais palpável, porque eles poderiam estar, através das APIs de consumo,
em qualquer plataforma ou qualquer aplicativo. Então, hoje, nós trabalhamos muito mais com a disponibilização de dados do que com o próprio aplicativo USafe, que continua ainda sendo utilizado em diferentes cenários. Pode passar. Hoje, nós temos, por exemplo, o nosso SaaS é uma plataforma para logística, mas que a gente entende que isso pode chegar, inclusive, para diferentes outras empresas, onde nós conseguimos estabelecer o que a gente chama de crédito de fauna. Ao contrário dos créditos de carbono, através desse gráfico que vocês estão vendo, nós temos o impacto potencial e o impacto realizado quando a empresa, a instituição, o governo utiliza a nossa tecnologia. A diferença entre esses dois impactos é o crédito de fauna, que essencialmente é quantas vidas nós estamos salvando ao utilizar essa tecnologia. Pode passar, por favor. Hoje, aqui uma outra imagem desse SaaS, onde nós podemos avaliar diferentes usuários. No caso da logística, quando existe uma frota de caminhões, nós sabemos quais são os motoristas que estão mais engajados, se o trajeto que a empresa está utilizando impacta mais ou menos do que o mercado de uma forma geral, e temos alguns coeficientes para que ela possa se autoavaliar dentro desse processo. Pode passar. Vamos passar esses dois que são são dois slides que não vão trazer tanta informação. Obviamente, a gente está trabalhando hoje com o B2B e o B2G, são os nossos principais segmentos de mercado, onde a gente tem, basicamente, gestoras de frotas, aplicativos de mapa, governos. Nesse momento, eu estou sentado aqui em Santa Catarina, onde a gente está desenvolvendo um trabalho muito legal com o governo de Santa Catarina. Pode passar, por favor. Alguns dos nossos cases, justamente esse de Santa Catarina, nós modelamos 6.200 quilômetros de estradas para o governo de Santa Catarina para que ele possa estabelecer áreas críticas de atropelamento e, com isso, reduzir impacto tanto para a biodiversidade quanto para a segurança viária. Pode passar. E nós temos também cases vinculados a concessões de rodovia, nesse caso com a SP-MAR no Rodoanel de São Paulo, onde nós conseguimos levar a zero as taxas de acidentes com atropelamento de fauna. Obrigada, Acho que Alex. meu tempo está terminando, não tem problema. Tá Mas, ótimo. por favor. Muito obrigada, Alex, pela apresentação. Eu não sei se Obrigado alguém você. tem alguma pergunta, por enquanto. Celso mandou uma pergunta por aqui. Chegaram algumas perguntas. Boa, legal. Então, o Celso mandou uma pergunta aqui. O trabalho de vocês tem sido utilizado em programas de educação para o trânsito? Nós trabalhamos muito com isso, nós temos trabalhado muito junto a governos e junto a instituições de uma forma geral. Alguns anos atrás, porque eu sou professor na Universidade Federal de Lavras e a gente já desenvolve isso nas duas pontas, tanto vinculado à parte de extensão e conscientização dentro da própria universidade e dentro da empresa. Então, a gente consegue o melhor dos dois mundos dentro disso e temos trabalhado com políticas públicas, projetos de lei, atuação direta. Nós tínhamos, agora vamos voltar nesse ano, com o Dia Nacional de Urubuzar, que era um evento que mobilizava mais de 30 mil pessoas no Brasil inteiro. Então, assim, várias ações nesse contexto. Boa. Tem uma pergunta do Vitor aqui, que são duas perguntas em uma. Tem a ver com a disponibilização em tempo real, ou se é um banco de dados em relação aos dados, e se a modelagem e previsão elas são integradas via GPS para o motorista, para que eles consigam tomar uma atenção nos trechos de risco. Perfeito, é exatamente isso. Ela é modelada em tempo... Nós temos o modelo e ela é entregue em tempo real. O mais legal é que ele varia de hora a hora, então durante o dia, no final da tarde, à noite, nós temos áreas críticas diferentes que a gente sinaliza. E sim, tanto para a gestão de frota quanto para o USafe, ele é monitorado a posição do motorista e
assim como o Waze pede para você reduzir a velocidade para qualquer acidente que tenha, nós pedimos para que haja uma redução dos acidentes também, da velocidade também, para que você possa evitar essa probabilidade de acidente. Maravilha. O Felipe manda uma pergunta aqui também sobre como é feito o input dos dados. Nós hoje coletamos informações tanto estruturadas quanto não estruturadas. Então, eu hoje não preciso ter dado de uma determinada rodovia para modelar o risco daquela rodovia. Nós conseguimos justamente, através da inteligência artificial, extrapolar essas informações com mais de 80% de precisão. E com isso, os nossos dados podem vir de diferentes lugares e são extrapolados para regiões que a gente sequer foi para campo para conhecer o impacto potencial naquele local. Maravilha, Alex. Muito obrigada pela apresentação. Obrigado a vocês. Vou devolvendo a palavra aqui para o Stefano para fazer o nosso encerramento, mas eu já queria aproveitar para agradecer a todas as empresas que fizeram as apresentações. Foi extremamente rico ouvir todos vocês. Fiz um monte de anotações aqui, depois vou buscá-los para a gente marcar novos papos, porque acho que tem coisas legais para todos nós aqui fazermos juntos em várias instâncias distintas. Recados e lembretes, acho que não teve nenhuma pergunta que não tenha sido respondida, mas vou fazer um convite, caso alguém tenha ficado com alguma curiosidade, mandar as perguntas depois aqui para o Lab, a gente pode tentar enviar para as empresas para a gente poder pedir a elas que elas sejam respondidas. O Pitbook vai ser publicado lá no site do Lab com todas as soluções, e amanhã a gente já tem o terceiro dia, né? E a gente vai ter, aí não sei, eu acho que vai ter próximos slides com mais informações aqui, Stefano vai seguir dizendo isso. Obrigado, Marissa. Mais uma vez também gostaria de agradecer a todos e todas pelas apresentações. Assim, realmente a gente tem novas soluções no mercado, muita coisa acontecendo, isso é muito positivo e realmente a gente precisa muito avançar nessa temática, né? Só para finalizar, como a Marissa falou, amanhã nós continuamos com o terceiro dia do evento, e no slide seguinte a gente queria aproveitar para fazer uma divulgação. A data está um pouco próxima, mas acho que muitos podem ter interesse aqui. Acho que ele voltou. Ah, tá, desculpa, Gabi, obrigado. Essa é a programação de amanhã, né? Pode voltar para mim rapidinho. Só para vocês terem um detalhe da programação de amanhã. Ele tá antes, depois desses. Tá, deixar nele rapidinho. Então, se vocês quiserem se organizar, a gente tem amanhã a apresentação destas soluções ao longo do dia. A gente também começa às 10, como começamos hoje, né? E no último slide, o que eu ia falar rapidamente, é um desafio que o Banco Central, inclusive, nos pediu apoio na divulgação, que está sendo conduzido pelo BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, né, o Banco da Basileia. Ele está sendo organizado pelo Banco Central do Brasil, pelo BIS Innovation Hub, que é um braço do BIS, CVM, BID, BIDLab, FENASBAC estão participando também, que é uma competição em nível internacional para soluções tecnológicas e desafios, principalmente com foco dos bancos centrais reguladores nessa temática ESG, né? Como a gente falou rapidamente, esse é um tema bastante relevante, que tem impactado o mundo de modo geral, né? O Banco Central criou, né, na linha da regulação internacional, um relatório de impacto socioambiental, inclusive do ponto de vista pensando de política macroeconômica, os impactos que a gente tem, e claramente a gente, como a gente falou cedo, a gente está vivendo esse impacto no sul do país, que vai trazer impactos não só de ordem social, mas de ordem econômica, né? Assim, então, como que a regulação olha para isso? Então, é um desafio que as inscrições vão até dia 31 de maio, né? Então, até praticamente essa semana, né? Dia 31 é sexta. São soluções baseadas em temas relativos a nature, né? Natureza, dados SD, que é também a temática é nossa, né? Então, muitas soluções que aqui estão, eventualmente, podem também se inscrever, ou eventualmente temas relacionados ao apoio aos ODS aí, de maneira mais ampla, né? Não necessariamente pode ser, né, proteção de outros temas, social, né? Questões de inclusão de gênero e raça, então, né, uma temática mais ampla do escopo de ODS, né? Esse desafio
vai ter uma premiação, ele trabalha na lógica de uma premiação, e as informações, inclusive, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil, que vão direcionar para o G20 Tech Sprint, né? Então, seria bastante interessante vocês também nos ajudarem a divulgar junto às redes de contato de vocês. É uma temática importante. O Banco Central do Brasil tem recebido premiações importantes nessa temática, né, em termos de regulação no mundo. A gente tem aí bons destaques. Então, esse é um destaque que gostaríamos que o Brasil tivesse, de modo geral, né? Então, basicamente fazer essa divulgação final e agradecer mais uma vez e desejar a todos aí um bom resto de dia. Ok, obrigado também ao nosso suporte aqui, que vocês não estão vendo, mas sem elas não rodam, Larissa, Gabriela e Nilce, que estão nos dando apoio aqui no laboratório. Marissa, obrigado, até mais, gente. Obrigada, Prazer. Stefano. Obrigada, pessoal do Lab. Parabéns pelas apresentações. Tchau, tchau. Gente, obrigada a todas as empresas. Abraços.